Bom dia! Quer saber uma curiosidade sobre esses quadros que ficam aqui, ó? A gente comprou eles há algum tempo atrás e esses dias uns amigos vieram aqui em casa e eles ficaram interessados nessa frase aqui, ó. If you can dream it, you can do it. Então, o mais interessante é que quando a gente comprou esse quadro, a gente não sabia que eu ia vir a trabalhar na Disney. Então, para quem não sabe, hoje eu trabalho como Android Engineer na Disney Plus. E quem falou aquilo, aquele coach, é do Walt Disney, né? Ele que falou aquilo. Só uma coincidência aí. E eu sei que esse negócio de coaches, né? Coach, né? Frases desse tipo vai muitas vezes ser bullshit, outras vezes, se tu talvez repetir como um mantra, talvez as coisas se realizem. A minha crença tá no meio disso, no meio entre o bullshit e o mantra. Eu acho que mentalizar algo de fato funciona. Por que eu tô falando disso? Por que eu mostrei também nesse negócio If you can dream it, you can do it? Porque eu acabo de receber aqui o retorno do YouTube. Então o YouTube endereçou a minha reclamação. Então, para quem não sabe, a gente bateu 100 mil inscritos em janeiro e até agora nada da placa chegar, né? E a gente fez o seguinte, a gente autenticou o nosso canal, então a gente conseguiu verified, né? Então agora o canal tem um selo de verificado, mas mesmo assim nada da placa. E hoje pela manhã eu tava dando uma olhada no YouTube Studio, né? Onde a gente posta os vídeos, onde a gente faz o upload dos vídeos. E tem uma opção de chat agora disponível para nós. Pelo fato de a gente ser verificado, eu acho que agora a gente consegue falar diretamente com o suporte do YouTube. Eu mandei uma mensagem lá e eles responderam mega rápido, enviando o cupom, o código que a gente vai agora inserir lá no site do Awards para receber a placa. Então a placa deve estar chegando, deve vir, né, durante o mês aí. Achei que seria interessante comentar com vocês. E basicamente é isso que eu fiz de manhã, tá? Quer dizer, eu trabalhei também, mas eu parei e fiz isso pelo canal. Agora vamos almoçar, depois voltar, trabalhar, fazer review de pull request e no final do dia gravar mais. Hoje a gente vai ter que revisar contratos. Bom, agora eu preciso dar uma revisada nos contratos aqui entre as partes desse projeto, né? Então todo projeto tem que ter um contrato. Eu já vou explicar para mim o que significa um contrato, mas a gente tem entre as partes, entre o canal e o pessoal da Olympus e também com os parceiros, patrocinadores dessa série. E eu queria aproveitar para passar talvez algumas dicas, vou ver se eu tenho alguma coisa a falar sobre prestar serviço na área de tecnologia, né? Quando vocês vão criar um projeto, estão criando um aplicativo para algum cliente, um aplicativo de vocês, quais cuidados vocês devem ter na hora de talvez contratar algum advogado ou pegar algum template pronto aí da internet. Não façam isso, mas eu já vou explicar um pouco sobre essa minha visão de contrato, tá, na nossa área. E eu vou aproveitar também e dar algumas dicas para vocês aí que estão trabalhando na área da programação ou prestando algum serviço de tecnologia. Quais cuidados vocês devem ter na hora de contratar um advogado ou baixar um template pronto aí da internet, tá? Não estou recomendando isso, não quero dizer que vocês precisam fazer isso. Então assim, sobre o contrato que a gente está fazendo aqui, eu não vou abrir as cláusulas para vocês, até porque não seria interessante, é um contrato diferente, não é o contrato que vocês vão usar aí na prestação de serviço de vocês, né? Então acho que não vale a pena eu compartilhar. Eu só quero compartilhar então que eu tenho esse trabalho hoje de revisar os contratos e devolver com algum feedback, etc, tá? A minha opinião sobre o contrato é a seguinte: contrato não é para exigir algo, mas sim para alinhar expectativas. Expectativas do que deve acontecer caso um fator externo aconteça ou caso tu queira encerrar uma parceria. Então é tudo questão de expectativas. O contrato tem que refletir aquilo que informalmente já foi dito, entendeu? O contrato não tem que ser aquele negócio de tentar achar uma maneira de ganhar vantagem. E claro, o contrato também tem um template padrão que o advogado vai te auxiliar nesse caso em questão da lei, né? Então no caso do software, hoje em dia o software no Brasil ele é regido por duas leis, se eu não me engano,
E aqui eu vou roubar uma cola do meu amigo Lion, tá? O Lion, para quem não sabe, tá por trás daquele podcast Startup Life. É um podcast que fala sobre negócio, tecnologia, inovação. Eu até fiz lá um bate-papo junto com o Paulo sobre carreira na tecnologia. Ficou bem bacana, vou botar o link aqui na descrição. E o Lion é um grande amigo, já foi meu advogado em vários projetos. E eu vou roubar aqui alguns pontos, bullets, que ele trouxe lá no canal SL, tá? Ele tem um quadro lá sobre jurídico, que ele simplifica algumas coisas do jurídico. Então, eu escrevi alguns bullet points aqui, só para não esquecer. E, Lion, obrigado por emprestar Já te devolvo. Obrigado por emprestar essas dicas aqui. Então, vamos lá. O software ele é uma propriedade intelectual protegida por 2 leis no Brasil. Tá? A primeira lei é a proteção de direitos autorais e a segunda lei que faz proteção do software é a lei do software. Então, tirando essas partes expectativas que tu tem que usar o contrato, né, para refletir as expectativas que tu tem entre as partes, tu também precisa tomar cuidado com de que forma tu vai escrever isso. Então, por isso que o advogado é bem-vindo. Então, o software é protegido por direitos autorais e ele não é protegido, por exemplo, pela lei de propriedade industrial. Então isso significa que ele não pode ser equiparado a uma patente, tá? Ele não pode ele não pode servir a patenteado. Então eu recebi essas perguntas antigamente aqui no canal bastante. Eu quero patentear o meu código e tal. E esse não é o caminho, tá? Justamente porque ele não está abaixo aqui da lei de propriedade industrial. Agora vamos falar do autor do software, tá? Tem 2 tipos de autorias. Tem a autoria moral e tem a autoria patrimonial. Naturalmente as duas meio que nascem juntas, tá? Quem está criando tem a autoria moral e patrimonial. Porém, quando tu vai prestar um serviço, então tu como uma pessoa aí que está programando algo para alguém, tu vai ter o patrimônio, a autoridade moral, mas tu vai estar cedendo então a autoridade patrimonial para quem tu está prestando serviço. Então esse software vai virar um patrimônio dessa pessoa, mas tu ainda vai ser o autor moral, então tu vai poder utilizar como portfólio. E claro, isso tem que estar refletido no contrato que tu está fazendo, tá? Tem que estar, olha o Lucas virou advogado. Não tô falando que tem que estar, tô falando só que tu tem que tomar cuidado e só revisa se o contrato que tu tá pegando aí da internet ou que o advogado que tu tá fazendo sabe o que ele tá fazendo, tá? Uma coisa mega importante na nossa área, e vocês que já trabalham há algum tempo já sabem que isso é difícil, é a definição de escopo, tá? O contrato de prestação de serviço também tem que ter um escopo. O escopo vai ser basicamente... vai ter 2 tipos de escopo, escopo aberto e escopo fechado. No escopo fechado é muito importante vocês colocarem o máximo de detalhes possíveis, tá? Então, qualquer contrato, seja de escopo aberto ou fechado, tu vai ter que colocar as tecnologias que tu vai utilizar, isso é mega importante. Por exemplo, se tu vai criar um aplicativo, tu vai colocar a linguagem de programação que tu vai utilizar, o SDK que tu vai utilizar, o framework que tu vai utilizar, isso tudo tu pode colocar no contrato. E de novo, é tudo expectativas, né? É o que tu já tinha conversado que tu usar de tecnologia e o que tu ia manter ali de serviço rodando para suportar aquele aplicativo ou aquele website. Então, alinhando as expectativas, depois tem um escopo, ok, o que eu vou fazer com essas tecnologias? E aí no escopo fechado, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, ao meu ver, que eu já sofri por isso, que é aliar o escopo fechado com pagamento, tá? E essa questão é bem complicada, porque digamos que tu vá fazer o front-end ou o aplicativo, né, de alguma empresa e tu vai trabalhar com escopo fechado. E digamos que o pagamento vai ser feito quando tu entregar o escopo. Então o contrato só encerra quando tu entrega o que foi prometido. Isso no escopo fechado, tá? O contrato vai ficar rodando enquanto tu não entregar o que foi prometido ali no contrato. Só que o que acontece se o que tu precisa fazer para entregar depende de quem está te pagando? Por exemplo, tu precisa criar um aplicativo que vai consumir uma API que já existe dessa empresa, só que a API não está muito bem documentada. E isso barra o teu progresso para completar o escopo e logo tu não consegue receber pelo contrato finalizado. Então isso tem que estar ali, por exemplo, quais são as responsabilidades de cada parte. Se tu vai fazer o front-end e o aplicativo e a outra parte vai fazer o back-end, ela tem que fornecer as APIs documentadas e essa expectativa que tu tem é bom estar refletida também no contrato, tá? Se tu for trabalhar com escopo aberto, que é o que eu gostava de trabalhar, basicamente tu vai entrar mais no modelo de prestação de serviço.
Tu vai ter o teu valor hora, vocês vão acordar o mínimo de horas que a empresa tem que te contratar e o mínimo de horas que tu tem que prestar. Ou seja, vocês acordam lá que no mês vocês vão fazer um acordo de 100 horas de prestação de serviço. Então quer dizer que tu tem que estar no mínimo 100 horas disponíveis, né, quando a empresa precisar de ti, e ela também tem que no mínimo te pagar aquelas 100 horas, então tu tem uma previsibilidade também de recebimento, tu acorda o valor hora. Tu também pode ter hora aberta, né, tu não precisa necessariamente acordar essas 100 horas, tu pode simplesmente assim ter uma planilha que tu vai lançando as horas, e uma coisa que muita gente tem dúvida, né, muito dev tem dúvida é se eu vou corrigir um bug, isso eu lanço como horas ou não. No escopo fechado, provavelmente não, mas no escopo aberto, sim. Se tu gastou 10 horas lá para corrigir um bug, mesmo que um bug que tu mesmo criou, tu vai cobrar por aquelas 10 horas, tá? E a gente sabe que é normal, é natural, entendeu? Quem tá contratando tem que entender isso. Por isso que eu curto muito mais quando é tudo aberto, tá? As horas abertas e o escopo aberto, e aí tu traz uma metodologia de desenvolvimento, tu traz o cliente para dentro do processo, e aí as coisas fluem, porque daí o cliente vê as coisas acontecer e ele consegue ter mais previsibilidade do retorno daquele investimento dele, tá? Então, os últimos vídeos, eu até convido vocês, se vocês estão caindo nesse episódio aqui direto, olha os últimos vídeos. Nos últimos vídeos a gente está dando várias dicas aqui de como tu trazer o cliente para dentro do projeto através do processo de desenvolvimento, né? Das etapas aqui que a gente já apresentou, que a gente vai continuar apresentando nesse quadro. Tá certo? Agora, nossa, sei lá quantos minutos eu tô falando aqui sobre algo que eu não domino. Então, só para esclarecer, tá? Os pontos que eu trouxe aqui é só para vocês terem atenção, mas não vai aí usar isso que eu falei aqui para ti mesmo escrever o teu próprio contrato, tá? Ver um especialista ou algum serviço aí online que possa fazer isso para ti, tá bom? Agora eu preciso revisar aqui o contrato e depois disso... Deu tudo certo lá nos... O que aconteceu aqui?